Eles nos chamaram de aliados, depois de amigos. Agora, nos tratam como inimigos. De um lado, Estados Unidos, OTAN, dólar. Do outro, China, Rússia, Índia e o Brasil. No meio desse tabuleiro, uma figura reaparece com sede de controle: Donald Trump. Mas desta vez, seu inimigo é o Brasil. Porque Trump entendeu algo que muita gente ainda ignora. O Brasil virou o elo vulnerável que sustenta o bloco mais perigoso para os Estados Unidos, os BRICS. Quando Trump anunciou tarifas de 50% contra produtos brasileiros, parecia só uma birra contra o governo Lula. Mas isso é apenas a superfície. Nos bastidores, Trump e seus estrategistas estão vendo o Brasil como uma porta de entrada para sabotar o avanço dos BRICS. E não é teoria. Foi no próprio discurso dele que ouvimos a frase que diz tudo: perder a hegemonia do dólar é como perder uma guerra mundial. E quem está ajudando o mundo a se livrar do dólar? Brasil, China, Rússia e Índia. Por isso, o plano de Trump não é econômico, é geopolítico. Mas a pressão vai além do Brasil. Trump chegou a ameaçar impor tarifas arbitrárias de até 15% sobre produtos de toda a aliança BRICS, incluindo a Índia, e até sanções severas contra países que continuarem comprando petróleo russo. Em declarações recentes, senadores americanos chegaram a dizer que, se a Índia insistir em ficar neutra, que arque com as consequências econômicas. Ou seja, a ofensiva dos Estados Unidos não mira apenas o Brasil, mira todo o bloco, atingindo até mesmo os parceiros considerados equilibrados. E enquanto os Estados Unidos pressionam, alguns países estão aproveitando para se desvincular da esfera de influência americana. A Dinamarca, por exemplo, fechou um contrato recorde com a Embraer. São 45 jatos, num acordo avaliado em cerca de 4 bilhões de dólares para renovar a frota da SAS. E o Japão não fica para trás. A All Nippon Airways assinou um contrato com a Embraer por 15 aeronaves. Esses movimentos mostram que parceiros históricos dos Estados Unidos estão buscando novos pilares e encontraram no Brasil uma fonte mais neutra e estratégica. O BRICS surgiu como um grupo econômico. Hoje é um desafio à ordem ocidental. Tem mais de 50% da população global, mais de 40% do PIB mundial, e está criando um sistema paralelo ao controle dos Estados Unidos. Um banco próprio, acordos bilaterais sem dólar, parcerias tecnológicas, militares e até espaciais. A China já ultrapassou os Estados Unidos em produção industrial. A Rússia desafiou a OTAN e o Brasil. O Brasil está no meio do campo de batalha, sem perceber. O Brasil é o único BRICS no Ocidente. É exportador de comida, energia, aviões, tecnologia e instabilidade política. Lula assina acordos com Xi Jinping. Enquanto isso, Trump defende Bolsonaro e acusa o Brasil de trair o Ocidente. E aí entra o plano. Ao punir o Brasil, Trump envia um recado aos outros BRICS. Ao isolar o Brasil, ele enfraquece a ponte entre o Oriente e a América do Sul. E ao sabotar os acordos bilaterais, ele tenta salvar o dólar. Mas há algo que quase ninguém está comentando. Logo após a última cúpula dos BRICS, começaram a pipocar manchetes negativas contra o Brasil nos jornais americanos. Críticas à política ambiental. Dúvidas sobre a democracia. Sinais de que investidores estavam perdendo confiança. Coincidência ou parte do plano? E é aqui que a história muda de nível. Poucos dias depois da cúpula, um relatório do Congresso americano começou a circular nos bastidores. Nele, o Brasil era citado como área crítica para a segurança hemisférica. A tradução? Se o Brasil continuar se alinhando à China e à Rússia, os Estados Unidos devem tomar medidas econômicas e diplomáticas de contenção. Ou seja, o plano não é frear o Brasil, é sufocá-lo. A guerra não é mais entre os Estados Unidos e a China, é pelos continentes ainda em disputa. E o maior deles, hoje, é a América do Sul. Os Estados Unidos estão reativando bases militares, firmando novos tratados com países da região, espalhando narrativas anti-China e anti-Rússia nos jornais.
e lançando mão de tarifas, sanções e influência midiática para conter o avanço dos BRICS. O Brasil, por ser o maior, mais instável e mais ambíguo, virou o alvo preferido. E a OTAN também está de olho. O bloco militar do Ocidente já discute medidas coordenadas contra países que se aproximam demais da China e da Rússia. Entre elas está a possibilidade de restringir transferência de tecnologia, aplicar taxas sobre produtos estratégicos e pressionar fabricantes europeus a cortarem acordos com o Brasil. Se isso avançar, pode afetar diretamente os programas militares brasileiros, desde o Gripen da FAB, que depende da Suécia, até parcerias sensíveis com Alemanha e Itália no setor naval. Na prática, a OTAN não precisa declarar guerra ao Brasil. Basta fechar as portas que mantém nossa indústria de defesa respirando. E os números mostram por quê. O dólar ainda é usado em mais de 60% de todas as transações globais. Os Estados Unidos imprimiram mais de 5 trilhões de dólares desde a pandemia. E sua rede de influência militar conta com quase 800 bases espalhadas pelo mundo. Tudo isso depende de uma coisa: manter o dólar como o centro do sistema. Se Brasil, China, Índia e Rússia criarem um sistema paralelo, o castelo desaba. A última cúpula do BRICS, realizada com o protagonismo do Brasil, foi uma demonstração de força. Condenou as ações dos Estados Unidos, criticou as tarifas de Trump e reafirmou o compromisso por uma ordem multipolar. A resposta de Trump foi imediata: tarifas, ameaças, pressão sobre Lula e um discurso inflamado dizendo que os Estados Unidos estão perdendo o controle do continente. Essa nova Guerra Fria não será decidida com tanques, mas a guerra quente pode não demorar. Os Estados Unidos e a China já se encaram abertamente, no comércio, na tecnologia, nas águas do Pacífico. A tensão está no limite e o mundo inteiro sente isso. Quando esse confronto direto explodir, e ele vai explodir, o Brasil terá que escolher: continuar refém do Ocidente ou uma nova ordem multipolar antes que seja tarde demais. Talvez o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos não seja o Brasil. É a ideia de que o Brasil possa existir fora da tutela de Washington. É o símbolo de um mundo onde países do Sul não obedecem, mas negociam. E agora, cabe a você decidir. O Brasil deve enfrentar os riscos e manter sua soberania. Ou recuar antes que a pressão se transforme em punição.